Graça e paz, amado, maravilha do eterno, príncipes e princesas, corra linda do Senhor. Mais um café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meus amados, está lá em Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 15. Ainda temos mais uma lição que nós podemos tirar neste capítulo 15. Você sabe que o café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Café está quentaço, feito no fogo, aleluia. Então vamos lá. Lá no capítulo 15, no versículo de número 36, que nós vamos ler. Antes quero te agradecer, você que compartilha, você que dá um joinha, um gostei, um likezinho, você que faz comentários, faz seu pedido de oração, muito nos ajuda, principalmente você que se inscreveu no canal. Eu tenho um compromisso de orar por você e o YouTube entende que é relevante, enviando para mais e mais e mais pessoas. Você que não se inscreveu, gente, me ajuda aí, corre lá. É só clicar lá naquelas letrinhas azuis, que é um link, lá te direciona para o YouTube. Lá você clica em inscrever-se, que é automático e vai no sininho também, ok? Está escrito assim, lá em Atos 15, versículo de número 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão, né? Então nós aprendemos aqui que há uma preocupação. Foi aberto trabalhos, né? Você sabe disso, nós estudamos no capítulo 15, capítulo 14. Trabalhos foram abertos principalmente as portas aos gentios, em cidades, países, né? Entrando nessas cidades, países que não são de Israel, não era do judaísmo. Então, foram visitados, o evangelho foi pregado, curas aconteciam, maravilhas, sinais, prodígios, e a evidência do Espírito Santo, né, acontecia ali. Nós aprendemos aqui muitas vidas sendo alcançadas, sendo salvas, né? E eles agora estão numa situação assim, precisamos voltar para ver como é que estão os trabalhos, quer dizer, supervisionar, porque a gente inicia uma coisa, um trabalho, delega funções, é o que Paulo estava fazendo em Barnabé, abrindo trabalhos e delegando funções, né? Mas precisava supervisionar, que às vezes alguma coisa estava andando errado, era preciso corrigir. Isso tudo na vida a gente precisa de supervisão, supervisionar, né? Para o bom andamento da coisa, para o avanço da circunstância. Então isso é maravilhoso, havia algo em comum com eles ali, né? Mas nós aprendemos aqui, amados, no versículo 37 e 38, que houve uma desavença por causa de alguém, justamente por causa de João Marcos. Olha, quando Barnabé disse, vamos levar João Marcos conosco nessa viagem, Paulo disse, não, ele nos abandonou em meio à viagem, ele não está preparado para isso, não vamos perder tempo, quer dizer, investir em viagem, com gastos e tudo, com um camarada desse chegar lá na frente de novo e não querer ir mais, né, nos abandonar, não vamos levar. E começou a haver uma discussão entre eles por causa disso, né? Cada cabeça uma sentença, onde tem ser humano, tem realmente pensamentos diferentes, é preciso ajustar os pensamentos. Dois grandes homens de Deus estão desentendendo por causa de alguém. Mas aí eu aprendo aqui o seguinte, né? Eles tinham uma visão em comum, que era a necessidade de visitar a obra, aquilo que foi feito, e aproveitar, levando uma palavra de fortalecimento e quem sabe até avançando também, né, nesses trabalhos, ajudando no avanço. Algo em comum eles tinham, mas nós precisamos olhar pelos dois ângulos, né? Aí é que está. Precisamos olhar pelo ângulo de Paulo e pelo ângulo de Barnabé. Qual é a visão de Paulo? É como que a situação tivesse aqui no meio, Paulo tivesse olhando da visão de cá, do monte, né?
e Barnabé estivesse olhando da outra visão, do outro lado. Então, os ângulos são diferentes. Paulo está olhando que não se deve acreditar mais em Silas, uma vez que ele abandonou uma missão tão importante. João Marcos, Silas, oh Deus. Silas vai acompanhar Paulo depois. João Marcos. Então, João Marcos abandonou eles no caminho. Então, seria um desperdício. Entenda a posição que Paulo está olhando. Vamos investir num cara que já deixou a gente na mão, é preferível investir na vida de outro, nessa missão. É uma viagem ao mundo, uma viagem missionária. Será a segunda viagem nossa missionária. Então, veja só, Barnabé já está olhando por outro ângulo. Qual o ângulo? Não, eu vou levar João Marcos e vou trabalhar ele, certo? Até porque o nome Barnabé significa consolação. Então eu vou consolidá-lo. Eu vou investir na vida desse rapaz, desse menino, porque ele é novo, por isso que ele abandonou. Eu vou tratar ele com mais cuidado, com mais carinho. Vou dar mais atenção a ele. Fortalecer esse menino, que ele vai ser útil para nós. Mas houve uma desavença, então você faz o seguinte, nós vamos dividir. Paulo disse, né? Nós vamos dividir então a missão. Você vai então com quem você quer, que é com o João Marcos, para um lado, e eu vou levar Silas comigo para o outro lado, certo? Mas aí eu aprendo o seguinte, Deus é muito sábio, né? Esse desentendimento trouxe agora um avanço tremendo para a obra de Deus. Por quê, pastor? Porque agora são duas frentes de missões, duas frentes missionárias, não é uma só. Lembra que com Paulo e Barnabé havia uma frente missionária? Os dois faziam juntos. Agora, dois maduros separados podem levar dois consigo, cada um levando, para discipulá-lo, para fortalecê-lo. Claro que Paulo não queria João Marcos, né? Mas, no caso aqui, Barnabé estava disposto a investir um discipulado na vida de João Marcos. Isso é lindo porque o trabalho foi realizado. Eles passaram por várias igrejas, né, levando fortalecimento, levando o resultado daquele concílio que você lembra que ocorreu, né, levando para eles essa doutrina de que não se deve impor questões da lei, né? Nós falamos isso no último café. Então, e sabendo como é que estava a obra, fortalecendo, recebendo os testemunhos dos irmãos que lá ficaram, né? Como que Deus estava agindo, quem mais foi salvo, quem mais foi alcançado, né? Os milagres que estavam ocorrendo, porque aquilo tudo era um testemunho para eles, e também eles levando o resultado do que aconteceu no concílio, para edificar os irmãos, para fortalecer, para não colocar jugo sobre a igreja, peso sobre eles, né? Então isso é tremendo, porque eles estão levando o ensino, a doutrina, o fortalecimento, um alimento mais sólido, né? A entender que não precisava estar preso aos preceitos da lei, correto? Então, a obra avança, gente. Como Deus é tremendo, a obra avança nessa visão, que parece ser uma divisão, na verdade foi uma multiplicação, né? Nós aprendemos isso aí, por exemplo, igual, por exemplo, quem trabalha com grupos familiares, com célula, ele não chama de divisão quando um grupo alcança o número de pessoas. Como é que eles chamam? Eles chamam de multiplicação. Porque, na verdade, o reino está multiplicando. Igual uma célula, né? Está lá no meio, se você dividir uma célula, na verdade você não divide, você forma duas células, que vão formar duas cadeias celulares, né? Então isso é lindo demais. É a sabedoria de Deus conduzindo a obra em meio até às dificuldades. Então nós aprendemos com Deus, eu aprendo aqui, que nós aprendemos com o Espírito Santo até nas dificuldades. Primeiro, o Senhor mostra a necessidade, que eles tinham algo em comum, de perceber que havia uma necessidade de retornar e fortalecer os demais. Quer dizer, as pessoas precisam ser fortalecidas na fé.
Se você pregou para alguém, você precisa continuar regando, porque você semeou na vida daquela pessoa. Você precisa continuar regando. Alguém precisa regar, né? Quem dá o crescimento é Deus, mas alguém precisa regar. É o que eles estão fazendo, indo regando. Mas houve desentendimento entre eles, porque um tinha uma visão de um ângulo, outro tem de outro. Então nós convivemos no mesmo reino, mas podemos ter visões diferentes. E isso é lindo porque nos faz avançar, cada um na visão que Deus deu. Barnabé foi abençoado no seu trabalho, na sua visão, no investimento na vida de João Marcos. Por que foi abençoado, pastor? Ele não foi decepcionado, não, igual Paulo? Não. Tanto é que o rapaz se fortaleceu de tal maneira que lá na frente, Paulo pede que Barnabé leve para ele, para apoiar o trabalho de Paulo, a João Marcos, que seria muito útil no reino de Deus, no trabalho que Paulo estava desbravando. Porque ele viu o testemunho, o fortalecimento na vida de João Marcos, que foi investido por Barnabé. Olha que coisa linda, que maravilha, meu pai. Tem gente que desiste de alguns, mas outros abraçam. Outros veem naquela pessoa um potencial, veem naquela pessoa um líder. Por isso que a gente não sabe quem tem chamado para liderança ou não, a gente tem que investir em todos, né? E Barnabé faz esse investimento lindo, sem desanimar, sem desistir da pessoa. Enquanto Paulo pensa assim, eu não posso perder tempo. Eu tenho que pegar outros mais, né? Eu tenho que pegar Silas, que já está mais maduro, que vai muito me ajudar a avançar no reino. É certo que Paulo avançou muito mais, mas ficaria perdido João Marcos, você entende agora? Valeu o investimento na vida de João Marcos. Eu costumo dizer que às vezes você, para fazer um alicerce, depende do prédio que você vai levantar. Vou levantar uma casa de 1 andar, 2 andares, o alicerce é um. Não vou fazer um prédio de 10, 20, 30 andares, o alicerce é outro. É muito mais fortificado, muito mais intenso o alicerce, muito mais estruturado e mais demorado. Entende? Demora-se mais o investimento naquilo. Mas depois, quando começar a crescer, é rápido, quando você vê que avanço extraordinário aquele edifício. E a Bíblia diz, vós sois edifício de Deus, construção de Deus, morada do Espírito Santo. Então Deus trabalha assim, na multiforme graça, né? Usando uns de uma maneira e outros de outra. Por isso que a gente não pode criticar denominação nenhuma. Ah, aquela denominação pede dinheiro demais, mas às vezes ela pede dinheiro demais para você que acha que é demais, mas ela investe em filmes caríssimos, ela investe em telenovelas bíblicas, né? Ela às vezes leva aviões de donativos para o estrangeiro, para a África, você não sabe o que ela faz. E às vezes quer criticar. Outros às vezes criticam aquela igreja é fria, ela é tradicional, mas às vezes ela é bem alicerçada na palavra. E ela não tem aquela meninice espiritual, aquela criancice que as pessoas fazem como um espetáculo, que muitas das pessoas olham, ao invés de ver a glória de Deus ali, vê escândalo, vê como zombaria, como deboche, como escândalo. Então ela está bem alicerçada na palavra. Entende a diferença de uma para outra? Às vezes a outra é muito mais avivada, né? Mais entregue ao avivamento e pode até avançar mais. Mas é assim, porque não quer perder tempo com certas coisas, com o João Marcos da vida. Mas o João Marcos vai ser o último lá na frente. Alguém tem que preparar o João Marcos, entende? Ô, gente, me ajuda aí. Nós precisamos amar as pessoas, investir na vida das pessoas, não desistir das pessoas. Eu já passei por pessoas que eu orei anos e anos e anos, um dia Deus me deu oportunidade, hoje ele é um santo homem de Deus convertido. O cara era viciado em todo tipo de droga, de cocaína, de heroína, de crack, você não pode imaginar, tudo quanto é tipo de fumo, tomava chá de cogumelo, aplicava na veia, até na testa se fosse preciso, para você ter uma ideia. Fez até tatuagem na testa, andava, quem passava por ele estava sendo tratado com remédios dopados, psiquiátrico fortíssimo. E Deus nos deu a condição de conversar com ele. Já vimos orado muitos anos por ele. Deus nos deu a oportunidade de encontrá-lo numa cama hospitalar, com fraldão.
e transferimos para uma casa, né, de tratamento de dependentes químicos, e lá ele se fortaleceu, teve que levar uma pessoa para cuidar dele, um cuidador, teve todo um investimento, mas ele se fortaleceu, não precisou de usar mais fralda, passou a andar porque não andava, olha só, e hoje ele é um evangelista do reino de Deus, um missionário no reino de Deus, e hoje ele é monitor de casa de recuperação, auxiliar, monitor auxiliar. Então, veja bem, de casas que vão tratar de outros, de escolas que vão tratar de outros. Então não desista de ninguém, né? Eu tenho assim um jeito de consolação também, né, de não desistir das pessoas. Já encontrei pessoas que vinham no meu negócio para vender as coisas de casa, para comprar droga. E foi nesse inteirinho comprando dele, sabendo que ele estava torrando, com jeitinho, até que um dia ele quis vender até a própria casa. Eu falei, não, não faz isso não. O que está acontecendo? Eu vou orar por você. Deus vai fazer um milagre. Ah, minha luz está cortada, minha água está cortada, já arrancaram hidrômetro, já arrancaram o relógio, eu não tenho condição, eu estou sem gás, sem comida, eu estou com a minha mulher numa depressão profunda. Falei, nós vamos te ajudar. Ouve o que eu vou te dizer. Preguei para ele. E levamos cesta básica, ajudamos, fui atrás de amigos, fizemos um ajuntamento, né, aquela vaquinha famosa, pagamos a luz toda atrasada, parcelamos, pagamos a água. Olha, Deus fez uma transformação nesse casal, nessa família. Hoje ele é um homem honrado, trabalhou comigo, né, dá testemunho de vida, sobrevive com o seu próprio negócio. A sua esposa, que estava numa depressão profunda, foi liberta daquela depressão. Olha como Deus transformou a vida daquele casal. Eu imagino, claro, a mulher não ter um creme, um shampoo para passar no cabelo, que é o que mais a mulher estima, é o cabelo dela. Então ela vivia numa depressão porque não tinha dinheiro, não tinha nem para comer. Você imagina que situação. Mas Deus transformou a vida daquele homem, transformou a vida daquela mulher. Então, gente, cada um olha de um ângulo, meu Deus. Vamos avançar na visão de Paulo, vamos avançar na visão de Barnabé. Isso é bênção, é multiplicação para o reino de Deus, cada um fazendo o seu, sem criticar o outro. Tanto é que Paulo tem a desavença ali, mas não critica mais, acabou. Ele vai cuidar da missão, mas lá ele reconhece, isso é lindo. Ele reconhece que João Marcos agora está preparado, ele pede para vir ajudá-lo, sem mágoa, sem ressentimento, entende? Ele pede, manda-me ele, porque vai me ser muito útil no reino. Oh, maravilha, gente. Liberar o perdão, amar as pessoas, reconhecer o valor das pessoas. Amém? Elogiar, eu falo sempre isso. Elogie em público, mas chame atenção sim, mas reservadamente. Não se chama atenção em público, se chama atenção à parte. Você e a pessoa. Mas elogie em público. Ah, pastor, elogiar estraga. Não estraga não, meu amigo. Nós somos movidos, né, por incentivos. Eu falo isso sempre. Eu lavava o carro do meu pai, porque ou queria ganhar um trocado, ou queria dar uma volta de carro. Quando, né, filho da gente faz isso, lava a sua bicicleta, o seu carro, o seu cavalo, e quer dar uma volta, ou quer um trocado. Nós somos movidos assim. E Deus sabe disso, Ele nos fez dessa maneira. Amém? Então, a gente precisa um do outro, a gente precisa valorizar sim o trabalho das pessoas. Que Deus te abençoe, te dê graça e deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. É o que Ele está fazendo aqui na vida de Paulo e Silas. Apesar do desentendimento entre eles, mas foi oportuno para o avanço do reino. Igual perseguição que houve em Jerusalém, foi oportuna aquela perseguição para o avanço. Depois tiveram paz, né? Mas houve uma perseguição, depois voltou a perseguição de novo, que levou à morte dos apóstolos e tudo mais, amém? Quero orar por você em nome de Jesus. Pai, quero colocar nas tuas mãos, Senhor dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, a vida da Rosileia Parreira e família, Wesley Nascimento e família, ó Deus amado, Paulo César dos grupos aí que está sempre curtindo os nossos vídeos e família, Ana Beatriz, a causa da tua filha, meu Pai, toma nas tuas mãos, fortalece ela. Estivemos orando com ela essa semana, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a tua filha, a causa dela. Toma a família dela nas tuas mãos. Toma a Rosângela lá do Goiabal também, Pai amado. As suas tias, Senhor, lá, Deus,
na ilha de baixo, na ilha, ó Deus, Gama Cerqueira, abençoa, toma nas tuas mãos, Senhor, que estão acamadas, dá saúde a elas, Pai. Toma o Vinícius, filho, também nas tuas mãos, abençoa, ó Deus amado, meu filho, toma nas tuas mãos, trazendo ele a tua graça, a salvação, em nome de Jesus. Toma o Mauro Flauzino e família, toma também, Pai amado, Charles Vieira, a sua família, abençoa teu filho também, Senhor. Deus traz a ele um fortalecimento espiritual. Toma os obreiros, Senhor, da nossa Ibre, desta família tão linda, que é a Igreja Batista em Renovação Espiritual. Em nome de Jesus, abençoa todos os nossos obreiros e obreiras e seus familiares, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, me ajuda aí, senta o dedo, vamos compartilhar.